título de nosso sermão nesta manhã é inevitável que venham os escândalos. Muito bem, meus irmãos? Diz assim a palavra de Deus em Mateus 17, versos de 24 a 27, primeiramente. Mateus 17, de 24 a 27. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhes Jesus: então os filhos estão isentos, mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a sua palavra. Bem, quando Deus colocou no meu coração este sermão, eu pensei em vários assuntos que nós poderíamos conversar aqui. Você acompanhou a história é uma história muito interessante, porque Jesus era perseguido por onde quer que andasse. As pessoas queriam pegá-lo numa mínima coisa, e viram que Pedro era o líder. E quando Pedro estava longe de Jesus, sabe aquela história? Que o chefe não está aqui, então agora eu vou te fazer uma pergunta. O teu patrão, o teu mestre Jesus, paga o imposto de dracmas? E Pedro mentiu dizendo: paga. Era o imposto que deveria ser pago. Quando Jesus entrou, ou melhor, quando Pedro entrou na casa que Jesus estava, Jesus, que é Deus e tudo vê, disse: Pedro, me responda aqui, os reis cobram imposto do príncipe ou dos filhos dos outros? Os reis cobram imposto dos filhos deles ou dos filhos dos outros? E Pedro respondeu corretamente o que você responderia: o príncipe não paga imposto. Não são os filhos do rei que pagam impostos, mas são os filhos dos outros. Então Jesus falou: então os filhos do rei estão isentos? Estão. É como se Jesus dissesse: eu sou filho do rei, Deus, eu não preciso pagar imposto nenhum. Mas eu gosto da expressão que Jesus utiliza, verso 27, mas para não escandalizá-los, vai ao mar. Isso é fantástico. Joga um anzol, abra a boca de um peixe e pega ali moedas, ou uma moeda, e paga imposto teu e meu, porque você também está em atraso. Fiquei pensando no primeiro tema, conversar sobre a maioridade na visão de Deus, mas não é o sermão de hoje. O que eu poderia dizer apenas para você é que para os homens a maioridade no nosso país é 18 anos, mas para Deus é de 20 para cima. Então, se você tem um filho de 19, para Deus ele ainda não é um adulto. Você sabia disso? Quando nós vamos ao Velho Testamento, vemos que Deus diz que a maioridade é de 20 para cima. E esse imposto, chamado de dracmas, era o imposto para o templo, pago por pessoas de 20 anos para cima. Quando em muitas culturas, em muitos países nós vemos que a maioridade é 21 anos, em alguns países é assim, isso é uma herança da cultura judaico-cristã. Uma herança da cultura judaico-cristã. Então, era um imposto para adultos. Poderíamos conversar sobre a maioridade, mas não é isso. Poderíamos conversar também sobre o peixe. E eu já falei isso aqui alguma vez. Como é que uma moeda vai parar na barriga ou na boca de um peixe? Jesus poderia ter falado: peixe, surja uma moeda em sua boca. Mas eu tenho aqui pescadores estão pescando no mar escuro da Galileia, contando dinheiro de uma pescaria, e uma moeda escorregou. Quando ela está caindo, brilhando, o peixe pensa que é uma minhoca fantástica. Ele vai engoli-la e a moeda fica presa em sua boca. Eu vi isso de um grande pastor e ele chegou à conclusão que a moeda na boca do peixe era algo que ele não conseguia engolir nem colocar para fora. Concorda comigo? E esse pastor disse: tem coisas que teu marido fez e você não consegue engolir e nem colocar para fora. Você é o peixe da história. Você é o peixe. Tem coisas, tem traumas, tem histórias da nossa família que nós não conseguimos engolir, mas também nem colocar para fora. Temos que pedir ajuda a Deus para que envie alguém para que diga: vá para o anzol, seja fechado, sua boca será aberta e alguém vai tirar isso e entrar na tua garganta. Há lutas na minha e na sua vida que nós não vamos vencer sozinhos.
alguém tem que tirar para a gente. Pode ser um pastor? Pode ser um psicólogo? Pode ser um professor de DVD? Pode ser um amigo? Pode ser um discipulador? Mas tem coisas que nós não vamos conseguir vencer sozinhos. Alguém tem que tirar essa moeda para a gente. Poderíamos conversar sobre isso, mas não vamos conversar sobre isso. Eu quero conversar sobre escândalos, porque Mateus 18, no verso 7 diz: ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável que os escândalos aconteçam, mas ai daqueles por quem aconteçam. Satanistas dizem que Judas é que era o ator principal, porque Judas traiu Jesus, e se Judas não traísse, Jesus não seria o que foi. Olha, então esse texto é para Judas. É inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem os escândalos vierem. Quando eu olho deputados brigando, eu vejo que Deus consegue conversar com o diabo sem gritar. Concorda comigo? Quando o diabo foi ao céu, Deus falou: viste meu servo Jó? E os dois começam a conversar sem gritos. Deus consegue lidar com a oposição. O PT e o PSDB tinham que ouvir isso. Estou dizendo isso porque estou falando dos escândalos hoje de manhã. Jesus, quando estabeleceu 12 discípulos, na prova de concurso para ser discípulo, tinha uma vaga para o traidor. Interessante isso, Jesus sabia lidar com oposição. São 12 vagas, 11 para fiéis, mas uma para o traidor. Tem que ter um traidor. Por quê? Para que se cumpram as profecias. Mas ai daquele que for traidor. Então eu poderia pensar hoje de manhã na primeira mensagem sobre escândalos. Eu poderia pensar sobre o seguinte assunto, o seguinte aspecto sobre escândalos. Quando eu escandalizo alguém, Jesus não pagou imposto porque Jesus era desonesto. Ele não pagou porque ele era filho do rei. Mas quando Jesus percebeu que isso escandalizou, guarde agora que eu vou falar. Jesus fez o que os outros queriam que ele fizesse. Tem muito crente que não quer submeter o outro. Tem muito crente, não vou fazer o que os outros querem que eu faça. E a Bíblia diz: faça o que os outros querem que você faça. Se o que as pessoas querem que você faça é de Deus, se o que os outros querem que você faça é bíblico, submeta-se, seja servo. Poderia começar esse assunto sobre escândalos falando sobre alguns assuntos. Por exemplo, crente deve usar brinquinho, sim ou não? Não, responda ainda não.